Olá, recomeçando a leitura do livro. O livro é O Poder do Hábito, o trecho é o de número 35, a partir do final da página 188. 4 meses depois que o idoso com a cirurgia de crânio mal feita morreu no Rhodes Hospital, outro cirurgião no hospital cometeu um erro parecido, operando o lugar errado da cabeça de outro paciente. O Departamento Estadual de Saúde deu uma advertência ao hospital e lhe aplicou uma multa de $50.000. 18 meses depois, um cirurgião operou a parte errada da boca de uma criança durante uma operação de palato fendido. 5 meses depois desse fato, um cirurgião operou o dedo errado de um paciente. 10 meses depois, a ponta de uma broca foi deixada dentro da cabeça de um homem. Por essas infrações, o hospital foi multado com outros $450.000. O Rhodes Hospital não é a única instituição médica em que tais acidentes acontecem, é claro, mas eles tiveram o azar de se tornar o exemplo típico desses erros. Jornais locais publicaram relatos detalhados de cada incidente. Emissoras de TV acamparam em frente ao hospital. A mídia nacional também aderiu. O problema não vai sumir, disse um vice-presidente da Organização Nacional de Credenciamento de Hospitais a um repórter da uma associação Press. As autoridades médicas estaduais declararam que o Rhodes Hospital era uma instituição caótica. Era como trabalhar numa zona de guerra, me disse um enfermeiro. Havia repórteres de TV emboscando médicos quando estavam a caminho de seus carros. Um garotinho me pediu para garantir que o médico acidentalmente não cortasse seu braço fora durante a cirurgia. Parecia que tudo estava fora de controle. Com a pressão das críticas e da mídia, um senso de crise surgiu dentro do hospital. Alguns administradores começaram a recear que a instituição fosse perder sua credencial. Outros assumiram uma posição defensiva, atacando as emissoras de TV por transformá-los em alvos. Achei um botão dizendo bode expiatório que eu ia usar no trabalho, me disse um dos médicos. Minha mulher, disse que era uma má ideia. Então, uma administradora, doutora Mary Cooper, que se tornará agente-chefe de qualidade poucas semanas antes da morte do homem de 86 anos, se pronunciou. Em reuniões com os administradores e funcionários do hospital, Cooper disse que eles estavam encarando a situação de um jeito totalmente errado. Todas essas críticas não eram uma coisa ruim, ela disse. Na verdade, o hospital tinha em mãos uma oportunidade que poucas organizações recebiam. Eu vi aquilo como uma abertura, me disse a doutora Cooper. Há um longo histórico de hospitais que tentaram atacar seus problemas e fracassaram. Às vezes as pessoas precisam de uma sacudida, e toda essa publicidade negativa foi uma sacudida séria. Isso nos deu a chance de reexaminar tudo. O Rhodes Hospital fechou todas as unidades de cirurgia eletiva durante um dia inteiro. Uma despesa enorme, e submeteu todos os funcionários a um programa de treinamento intensivo que enfatizava o trabalho em equipe e realçava a importância de dar autonomia aos enfermeiros e à equipe médica. O chefe de neurologia renunciou e um novo líder foi escolhido. O hospital convidou o Centro de Transformação de Serviços de Saúde, uma coalizão de instituições médicas de liderança, para ajudar a reformular suas medidas de segurança cirúrgica. Os administradores instalaram câmeras de vídeo nas salas de operação para garantir que os intervalos ocorressem, e as checklists tornaram-se obrigatórias em toda a cirurgia. Um sistema computadorizado permitia que qualquer empregado do hospital relatasse anonimamente problemas que pusessem em risco a saúde dos pacientes. Algumas dessas iniciativas tinham sido propostas no Rhodes Hospital em anos anteriores,
mas sempre tinham sido derrubadas. Os médicos e enfermeiros não queriam que ninguém filmasse suas cirurgias, nem que outros hospitais dissessem a eles como fazer o seu trabalho. Porém, uma vez que o Rhodesland Hospital foi tomado por um senso de crise, todo mundo tornou-se mais aberto à mudança. Outros hospitais fizeram alterações semelhantes após a ocorrência de erros e reduziram índices de erros que, uns poucos anos antes, tinham parecido impossíveis de melhorar. Assim como o Rhodesland Hospital, essas instituições descobriram que uma reforma geralmente só é possível uma vez que um senso de crise se instala. Por exemplo, um dos hospitais de ensino da Harvard University, o Beth Israel Deaconess Medical Center, passou por uma avalanche de erros e batalhas internas no fim dos anos 90, que vazou para artigos de jornais e discussões entre enfermeiros e administradores em reuniões públicas. Alguns oficiais do estado chegaram a falar em obrigar o hospital a fechar departamentos até que eles pudessem provar que os erros teriam fim. Então, o hospital sob ataque reuniu-se na busca de soluções para mudar sua cultura. Parte da resposta foram as rondas de segurança, em que a cada 3 meses um médico experiente discutia uma cirurgia ou diagnóstico específico e descrevia nos mínimos detalhes um erro ou situação de risco para uma plateia de centenas de colegas. É terrível admitir publicamente um erro, disse o Dr. Donald Mormon, que até recentemente era o cirurgião-chefe suplente do Beth Israel Deaconess. 20 anos atrás, os médicos se recusavam a fazer isso, mas agora um verdadeiro senso de pânico alastrou-se pelos hospitais, e mesmo os melhores cirurgiões estão dispostos a comentar como chegaram perto de cometer um grande erro. A cultura da medicina está mudando. Bons líderes aproveitam crises para reformular hábitos organizacionais. Os administradores da NASA, por exemplo, tentaram durante anos melhorar os hábitos de segurança da agência, mas esses esforços foram em vão até que o ônibus espacial Challenger explodiu em 86. Depois dessa tragédia, a organização conseguiu reformular o modo como fazia cumprir os padrões de qualidade. Pilotos de companhias aéreas também passaram anos tentando convencer os fabricantes de aviões e controladores de tráfego aéreo a redesenhar o layout dos cockpits e a comunicação dos controladores de tráfego. Então, um erro na pista de decolagem na ilha de Tenerife, na Espanha, matou 583 pessoas em 1977 e em menos de 5 anos o layout do cockpit, os procedimentos de decolagem e as rotinas de comunicação dos controladores de tráfego foram reformulados. Na verdade, uma crise é uma oportunidade tão preciosa que um líder sábio muitas vezes prolonga de propósito um senso de emergência. Isso foi exatamente o que aconteceu depois do incêndio na estação de King's Cross. 5 dias depois do ocorrido, o secretário de Estado britânico designou um investigador especial, Desmond Fennell, para estudar o incidente. Fennell começou entrevistando os administradores do metrô de Londres e rapidamente descobriu o que todos já sabiam. Havia anos que a segurança contra incêndios era um problema sério e, no entanto, nada mudara. Alguns administradores tinham proposto novas hierarquias que teriam deixado clara a responsabilidade pela prevenção a incêndios. Outros haviam sugerido dar mais poder aos gerentes de estação para que eles pudessem fazer a ponte entre os diversos departamentos. Nenhuma dessas reformas tinham sido implementadas. Quando o próprio Fennell começou a sugerir mudanças, viu os mesmos tipos de obstáculos. Chefe de departamento recusando-se a assumir responsabilidade ou sabotando-o com ameaças sussurradas contra seus subordinados começarem a surgir.
Entendi. Agora entendi. Vou ler de novo essa parte, tá? Quando o próprio Finney começou a sugerir mudanças, viu os mesmos tipos de obstáculos começarem a surgir, que foram os sussurros e ameaças e sabotagem dos administradores. Então, ele decidiu transformar sua investigação num circo midiático. Convocou audiências públicas que duraram 91 dias e revelou uma organização que havia ignorado diversos avisos de riscos. Insinuou para repórteres de jornal que os passageiros estavam correndo um grave perigo sempre que andavam de metrô. Comparou depoimentos de dezenas de testemunhas que descreviam uma organização na qual brigas por território importavam mais do que a segurança dos passageiros. Seu relatório final, entregue quase um ano após o incêndio, era uma denúncia feroz contra o metrô. Um documento de 250 páginas retratando uma organização debilitada pela incompetência burocrática. Originalmente, uma investigação sobre os eventos de uma única noite. Escreveu Finney o escopo do relatório. Precisou ser ampliado para o exame de um sistema. Ele concluiu com páginas e mais páginas de críticas mordazes e recomendações que, basicamente, sugeriam que boa parte da organização era incompetente ou corrupta. A reação foi instantânea e esmagadora. Passageiros fizeram piquete nos escritórios do metrô. Os administradores da organização foram demitidos. Aprovou-se uma série de novas leis e a cultura do metrô foi reformulada. Hoje, cada estação tem um gerente cuja responsabilidade primária é a segurança dos passageiros, e cada funcionário tem a obrigação de informar mesmo o menor indício de risco. Todos os trens ainda passam na hora, mas os hábitos e as tréguas do metrô ajustaram-se apenas o suficiente para deixar claro quem é o responsável, em última instância, pela prevenção a incêndios. E todos têm autonomia para agir por mais que possam estar invadindo o território alheio. Os mesmos tipos de alterações são possíveis em qualquer empresa na qual os hábitos institucionais, por ignorância ou negligência, tenham criado tréguas nocivas. Uma empresa com hábitos disfuncionais não pode mudar de um dia para o outro, simplesmente porque um líder manda. Em vez disso, os executivos sábios procuram momentos de crise, ou criam a percepção de uma crise, e cultivam a sensação de que algo precisa mudar, até que todos finalmente estejam prontos para reformular os padrões com os quais convivem todos os dias. Nunca se deve desperdiçar uma crise séria, disse Rahm Emanuel em uma conferência de executivos-chefe na sequência do colapso financeiro global de 2008. Logo após ter sido designado como chefe de gabinete do presidente Obama, essa crise oferece a oportunidade de fazermos coisas que não era possível fazer antes. Logo em seguida, a administração Obama convenceu um Congresso antes relutante a aprovar seu plano de incentivo de 787 bilhões de dólares. O Congresso também sancionou a Lei de Reforma do Sistema de Saúde, reformulou as leis de proteção ao consumidor e aprovou dezenas de outros estatutos, desde expandir a cobertura de saúde infantil até proporcionar às mulheres novas oportunidades de processar empregadores por discriminação salarial. Foi uma das maiores reformas políticas desde a Great Society e o New Deal. Isso aconteceu porque, no rastro deixado por uma catástrofe financeira, os legisladores enxergaram oportunidades. Algo semelhante aconteceu no Rhode Island Hospital após a morte do homem de 86 anos e os outros erros cirúrgicos. Desde que os novos procedimentos de segurança do hospital foram totalmente implementados em 2009, nunca mais fizeram uma cirurgia no lugar errado. O hospital recentemente ganhou um Beacon Award,
o mais prestigiado prêmio de enfermagem de tratamento intensivo e menções honrosas do Colégio Americano de Cirurgiões pela qualidade do tratamento contra o câncer. O mais importante, diziam os enfermeiros e médicos que trabalham lá, é que o Roseland Hospital parece um lugar totalmente diferente. Em 2010, uma jovem enfermeira chamada Alison Ward entrou numa sala de operação para dar assistência numa cirurgia de rotina. Ela tinha começado a trabalhar na sala de operação fazia 1 ano. Era a pessoa mais nova e menos experiente do recinto. Antes de a cirurgia começar, toda a equipe cirúrgica reuniu-se em volta do paciente desacordado para fazer um intervalo. O cirurgião foi lendo uma checklist pregada na parede, que lhe detalhava cada passo da operação. Ok, último passo, ele disse, antes de pegar o bisturi. Alguém tem alguma dúvida antes de começarmos? O médico já realizara centenas de cirurgias como aquela. Tinha uma sala cheia de diplomas e prêmios. Doutor, disse Ward, com seus 27 anos, quero lembrar a todos que temos que fazer uma pausa entre o primeiro e o segundo procedimento. Você não mencionou isso e eu só queria garantir que lembrássemos. Era o tipo de comentário que uns poucos anos antes talvez tivesse lhe valido uma reprimenda ou acabado com a carreira dela. Obrigado por acrescentar isso, disse o cirurgião. Vou lembrar de mencionar isso da próxima vez. Certo, ele disse. Vamos começar. Sei que esse hospital passou por períodos difíceis, Ward me disse depois, mas agora é um lugar realmente cooperativo. Nosso treinamento, todos os modelos de comportamento, a cultura inteira do hospital é focada no trabalho em equipe. Sinto que posso falar qualquer coisa. É um lugar excelente de se trabalhar. Gente, eu vou ficar por aqui. Eu volto no próximo capítulo, que seria o 7. A gente vai falar da empresa Target. Acho que é Target, alguma coisa assim. Mas a gente volta a partir da página 195 no próximo vídeo. Até mais!